Uma boa noite a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ilumine, nos fortaleça, nos ampare, que luz se faça sobre a nossa família, nosso lar, que luz se faça sobre todos os lares da terra, sobre todos os encarnados e desencarnados, necessitados do corpo e da alma. Nós hoje trouxemos do livro Nas Fronteiras da Loucura, que é um livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Mensagens de Manuel Filomeno de Miranda. E no capítulo 21 há um relato bastante interessante de uma jovem, e esse relato é muito rico porque ele nos mostra ali a respeito das provas, que elas podem ser atenuadas, que não é ali o olho por olho, dente por dente, fala sobre a importância da prece, sobre o trabalho das equipes espirituais de socorro, sobre os acontecimentos do presente, quantas vezes estão ligados ali ao nosso passado, enfim, uma série de aprendizados. E aqui é o relato de uma jovem em que o Manuel Filomeno de Miranda e um instrutor ali, o benfeitor Arthur, eles recebem uma solicitação aqui da Terra. Eles estavam ali no plano espiritual, num trabalho ali incessante, e ele nos diz: quando o benfeitor silenciou, encerrando o assunto, aproximou-se um cooperador do departamento de comunicação, informando que o setor de registro de orações captara um pedido de emergência partindo de uma jovem que estava encurralada em lugar ermo, abandonado, próximo por um grupo de atormentados sexuais ameaçando. Então vejam que esse instrutor e o Manuel Filomeno de Miranda, do outro lado, na espiritualidade, no trabalho que eles estavam, eles recebem um pedido de oração, um pedido de socorro, captado pelo setor de registro de orações no departamento de comunicação. Então, assim como aqui na Terra nós temos os ministérios, os departamentos, igualmente na espiritualidade há departamentos ali específicos, muito bem organizados, e um dos setores é o de registro de orações. É um setor encarregado ali de registrar as orações, avaliar ali quais serão atendidas mais prontamente, sempre levando em conta duas coisas essenciais: a necessidade daquele que pede e o merecimento também. Então, eles recebem o pedido dessa jovem e eles percebem que ela está ali sendo atacada por alguns jovens. Esses jovens estavam voltando ali do carnaval, estavam embriagados e acabam encurralando essa jovem. E o que esses espíritos fazem? Eles concentram o orientador, o pensamento no Cristo, dirigiu a onda mental com alta carga vibratória sobre os agressores que tentavam imobilizar a moça, a fim de facilitar a tarefa de outros violentadores, e descarregou-lhes enérgica vontade bem controlada. Enfim, em resumo, o que eles fazem? Eles emitem ali uma energia vigorosa sobre ali o jovem que estava ali tentando imobilizá-la, e esse jovem, ele então sente meio que amolentado, ou seja, ele sente ali as suas forças se esvaírem, temporariamente sumirem, para que ele não tenha ali a força necessária para que possa imobilizar ali a jovem. E aqui diz que a jovem debatia sem poder libertar-se nem gritar, quase totalmente dominada, não obstante, apesar do pensamento que suplicava firme apoio e ajuda do alto, em cujo amparo se colocara a nobre entidade que a assessorava, dando-lhe forças. Então havia ali um espírito protetor ajudando-a, para que ela superasse aquela situação. Então, num primeiro momento, como foi dito, depois dessa imantação mental, dessa carga vibratória sobre o agressor, ele afrouxa ali temporariamente, mas em seguida ele volta ali novamente à carga, volta ali a tentar imobilizá-la. E aí o que esses espíritos orientadores eles fazem? Eles vão intuir então um policial que estava numa radiopatrulha
para que esse policial passasse por aquele local. É curioso que esse policial relata que ele não passava habitualmente naquele lugar, mas naquele momento ele sente ali uma atração irresistível para ir naquele lugar. Tanto que ele diz: nunca entramos nessa travessa, mas de repente eu escutei uma voz dizendo-me vigorosa: vem aqui, e obedeci prontamente. Então, a partir do momento em que ele ouve ali intuitivamente, mentalmente essa voz, que ele passa por aquela rua meio abandonada, ele impede então que aqueles jovens violentassem aquela moça que estava passando por ali. E os colegas desse policial até brincam com ele, né? Fazem uma chacota, dizendo, né, que o único espírito que ele conhece bem é que vem do suco da cana. Enfim, então os policiais acabam então prendendo ali os jovens, né, impedindo ali que aquela violência sexual acontecesse. E aí no trâmite do atendimento médico da moça, o acompanhante espiritual dela, aquele que estava ali auxiliando do outro lado, né, revela que essa moça ela for atender com a palavra amiga uma enferma. Ela visitava uma senhora enferma, a quem for atender com a palavra amiga, confortando essa senhora com a sua assistência fraterna. Tratava-se de uma anciã solitária. Ela foi visitar uma anciã solitária, uma senhora ali que vivia sozinha, e essa jovem ajudava ela financeira e espiritualmente. Sabendo a doente, muito embora os perigos a que se exporia por estar desacompanhada, orou e foi em seu auxílio. Então a jovem foi ali no auxílio da idosa. Levou-lhe o concurso de emergência e medicamento oportuno. Atendendo a senhora, demorou-se além do previsto. No entanto, o espiritista convicta buscou inspiração na prece e retornou ao lar quando foi defrontada pelos rapazes algo embriagados. Então ela acaba se demorando um pouco mais em função da necessidade do atendimento à senhora, mas ela volta ali pedindo a Deus que a proteja, né, quando ela se depara então com os jovens que estavam embriagados. Ante aquela narrativa espontânea, não pude sopitar a indagação que me veio à mente. Então Manuel Filomeno lhe pergunta: essa moça não estava em tarefa relevante de caridade e envolvida pela força da oração? Como explicar essa agressão de que ela for objeto, quase redundando, né, quase terminando ali em prejuízos irreversíveis, que além dos danos físicos e morais, poderia abalá-la profundamente, perturbando-lhe o sistema emocional? Ou seja, se ela estava ali tão dedicada num trabalho ali de desprendimento, de auxílio, de caridade, por que ela acabou se submetendo, ou sendo submetida a uma situação tão grave que, se concretizasse, poderia trazer para essas jovens ali traumas psíquicos e emocionais bastante severos? E o benfeitor respondeu gentil: a oração imuniza-nos contra o mal, dá-nos força para suportá-lo, mas não muda os nossos necessários processos de evolução. Vejam que interessante, que a oração nos fortalece, né? Mas há situações em que não pode mudar os processos de aprendizado necessários. A gente vai entender mais claramente no decorrer aqui do relato. No caso em tela, né? Ou seja, no caso em questão, a irmãzinha afeiçoada ao bem e afervorada à oração recebeu a resposta ao seu apelo de forma positiva. Liberou-se dos perturbadores da ordem, né, daqueles jovens embriagados, e graças à rápida aflição experimentada, anulou grandes porvindouros sofrimentos que lhe pesavam na economia da evolução, por erros graves cometidos na área da sexualidade e da prepotência que a infelicitaram, gerando muito dissabor naqueles que sofreram os desequilíbrios. Então vejam que ela trazia ali do passado muitos erros na área da sexualidade, a sexualidade mal canalizada, mal direcionada, e também da
prepotência. E ela continua dizendo: sinceramente consciente da necessidade de depuração ante a luz do conhecimento espírita que lhe vitaliza o ser, ela dispôs-se à renovação pelo amor e pela ação do trabalho edificante, granjeando, conquistando méritos para ter mudado os fatores kármicos da atual existência. Então vejam que ela veio ali pelos erros da sexualidade, da prepotência do passado, ela veio sujeita a passar por essa situação tão difícil. Mas pelo trabalho dela, pelo mérito dela, pela conduta dela nessa existência, ela teve o seu sofrimento abreviado. Ou seja, aquilo que falamos no início. Não é ali o olho por olho, dente por dente. Mas há uma frase que ajuda a esclarecer isso, que diz que um gesto de amor cobre uma multidão de erros. Então nós podemos, apesar dos nossos erros ali difíceis do passado, pela bondade de Deus, nós podemos ter as nossas provas atenuadas. Então vejam que no caso dela, ela veio sujeita a passar por uma situação tão difícil, mas por mérito, ela teve ali bastante abreviada, porque aquela violência sexual, ela não se concretizou, o que poderia gerar para ela ali graves consequências, como foi dito, psíquicas e emocionais também. Então, olha, pelo teor mental e alta dose de sincera unção da prece, ou seja, a prece que ela emitiu estava carregada ali de muito sentimento, de muita fé, Os sensores de seleção de rogativa, ou seja, os aparelhos altamente especializados que selecionam essas preces, registraram seu apelo que mereceu atendimento, e porque ela de conduta reta faz jus à assistência do protetor espiritual que a atendeu até a nossa chegada. Então vejam que até que esse espírito orientador e o Manuel Filomeno chegasse no local, já existia um espírito ali desencarnado dando o suporte necessário a ela. Sintetizando, resumindo, no momento de provação bem suportada, graças aos valores que já lhe pesam positivamente, graças aos valores que ela conquistou, ela liberou-se de largos testemunhos de dor e sombra no futuro. Observe, o amigo, que nem todos os que são surpreendidos em circunstância deste teor conseguem sair ilesos, o que a situa em excelente condição. Ou seja, muitos que poderiam estar submetidos à mesma situação, talvez não sairiam ilesos, talvez não tivessem aí um amparo tão grande, porque talvez não tivessem o merecimento, porque lembrem que essa jovem nessa vida, ela ali desenvolve um trabalho no bem, caridoso, isso gerou para ela méritos, créditos, que impediram que aquela situação tão grave então se consumasse. O amor anula os erros e pecados, preparando o ser para testado, superar os impactos desagregadores do comportamento sadio. Então ela acaba ali, pela atitude dela, tendo ali tanto auxílio, tanto amparo. Do homem sempre depende o resultado dos seus empreendimentos, mesmo quando sob inspiração das forças negativas que tentam levá-lo à queda ou dos emissários do bem que o propelem para a conquista da evolução. Em verdade, nenhuma rogativa honesta, nenhuma prece, nenhum pedido honesto dirigido ao Senhor fica sem resposta de socorro imediato. Quiçá não chegue na forma que se pretende, mas conforme é de melhor para o necessitado, o que expressa o grau da sabedoria que responde. Ou seja, todos os nossos apelos, eles são ouvidos, mas nem sempre a resposta vem da maneira como nós gostaríamos, da maneira como nós desejamos. Então, muitas vezes, vem de outra maneira, até de uma aparente decepção, mas que ali Deus, na sua infinita sabedoria, sabe exatamente em que momento as coisas acontecem, de que maneira as coisas acontecem, mas sempre elas vão acontecer de acordo com a nossa necessidade, com o nosso merecimento. Nem sempre será o mais agradável, mas aquilo que acontecer ali pela sabedoria de Deus será o melhor para o nosso espírito.
Então nós devemos pedir sempre nas nossas orações, não que os nossos pedidos eles sejam todos atendidos, mas pedindo ali a força, a sabedoria, pedindo ali a serenidade, mas acima de tudo pedindo aquilo que dizemos no Pai Nosso, que a vontade de Deus seja cumprida, né, que tenhamos a lucidez para compreender essa vontade, porque Deus, na sua perfeição e no amor infinito que Ele tem por cada um de nós, Ele sabe exatamente aquilo que cada um precisa. É por isso que não comparemos a nossa vida com a dos outros, porque cada um tem ali a sua trajetória, cada um tem um passado diferente, cada um tem uma história diferente, e cada um ali vai receber de acordo com o que Deus melhor aprouver, naquilo que for melhor para o nosso crescimento. Então por isso que ele fala que nenhuma rogativa honesta fica sem essa resposta. Ele diz ainda, felizes aqueles que pedem ajuda, sem orientar o tipo e a forma de auxílio que desejam receber, orando pura e simplesmente, numa confiante entrega total de amor e de fé. Ou seja, felizes aqueles que pedem um auxílio, mas não determinam, olha, eu quero que isso aconteça no tempo que eu desejo, mas aqueles que pedem e entregam ali a Deus com fé e confiança. Aquela frase que diz que nós devemos semear, nós devemos plantar, fazermos aquilo que está ao nosso alcance, mas a colheita, essa nós colocamos nas mãos de Deus. Então, a partir do momento que fazemos ali o nosso melhor, nós vamos procurando confiar que as sementes elas vão germinar, que a colheita vai acontecer no tempo e nas condições que Deus melhor ali achar que é para cada um de nós. Enfim, eu acho que é um relato bastante interessante, então que mostra que não é o olho por olho, dente por dente. Ele retrata então esse trabalho incessante, que assim como aqui na Terra nós temos equipes especializadas de socorro, do outro lado igualmente há essas equipes, né, que montam postos de amparo, de auxílio, que as nossas preces todas elas são ouvidas e que são atendidas, como foi dito, de acordo com a necessidade e com o merecimento, né? Enfim, é um trabalho incessante que se desenvolve do outro lado, né? E que, mais uma vez, reforçando que o nosso presente, muitas coisas que acontecem, se elas não têm a causa na vida atual, elas estão ligadas no passado. E dentro desse contexto, muitas vezes nós atraímos situações difíceis porque esses erros do passado eles ficam gravados no nosso perispírito, nas células ali do nosso perispírito. Por isso que nós vamos vir sujeitos a passar por determinadas situações. É importante deixar claro que esses jovens, esses que provocaram esse ataque, eles não nasceram para isso, né? O objetivo sempre de cada espírito, quando renasce, é o acerto, né? É o caminho do bem, mas nós estamos sujeitos, né, pelas nossas tendências, a atrairmos situações difíceis como que ela passou. Então, em hipótese alguma, a ação dele se justifica, né, mas se ela passou por uma situação tão difícil, é porque também ela tinha ali aprendizados, né? Mas felizmente pela conduta dela, ela teve ali a sua prova minimizada. Então fica aí para a nossa reflexão. E se alguém tiver interesse, está no capítulo 21 do livro Nas Fronteiras da Loucura, que traz ali na íntegra esse relato dessa companhia. Uma ótima noite, um ótimo final de semana para todos nós. Boa noite a todos, dando continuidade ao nosso estudo desta noite. Hoje, em especial, vamos recordar alguns dos ensinamentos que nós temos nas instruções bibliográficas da conduta espírita, principalmente nas mãos de Francisco Cândido Xavier, com relação ao assunto em que fica insistentemente na época de pandemia, que são em relação aos médiuns. Quantos médiuns ainda
se preocupam, se sentem inseguros, às vezes questionadores com relação ao que fazer da mediunidade, quando em época de pandemia não podem estar frequentando a sessão, aplicando ou recebendo um passe, ou em atendimento àqueles que na espiritualidade já estavam sendo esclarecidos pelos doutrinadores. Bem, por que falamos insistentemente? Porque as pessoas ficam preocupadas. Quando vai voltar a reunião mediúnica? Meu Deus, eu não estou me sentindo bem. Quando que eu posso tomar um passe? Existe mesmo passe virtual? Será que nós podemos fazer esse tipo de atendimento? Ora, se nós pegarmos a codificação através de Kardec e os livros de Francisco Cândido Xavier, de Valdo Franco e Raul, nós vamos ver que essas instruções estão muito claras. Em especial hoje, nós vamos nos ater ao livro Desobsessão, na psicografia do Chico, junto com Valdo Vieira, que na época trabalhava com ele na mediunidade, né? Que foi ditado pelo espírito André Luiz. E nós vamos fazer uma comparação entre o Evangelho no Lar e as sessões de desobsessão. Quando fazemos o Evangelho no Lar, nós acreditamos que muitas vezes o Evangelho vai nos proteger de espíritos obsessores. Sem dúvida, toda vez que nós criamos um ambiente sadio vibratoriamente, com as pessoas que nos cercam dentro de um lar, indubitavelmente teremos a atenção de espíritos beneméritos, de espíritos fraternos que nos vão auxiliar na jornada. Mas o objetivo do Evangelho no Lar não é proteção em si, mas é um trabalho fraterno em atendimento aos que sofrem. Em primeiro lugar, a nós encarnados, porque somos ainda cheios de dificuldades, de defeitos morais. Então precisamos deste ambiente em exercício para se criar o hábito, não é? E, principalmente, também quando existe o Evangelho no Lar de forma disciplinada, quando as pessoas recorrem aos ensinamentos do Evangelho, colocando para si próprios a necessidade da reforma íntima, estaremos aptos a sermos servidores em auxílio aos espíritos sofredores, e não só aos encarnados. Existem descrições maravilhosas na coleção do André Luiz com relação ao Evangelho no Lar, trabalhando em criação de ambiente vibratório cuja sintonia é superior, habilitando os espíritos benfeitores a agir sobre aqueles que sofrem na espiritualidade. Porque nós sabemos que o pensamento é matéria. E essa matéria, ela pode ser criada, fortalecida através da nossa vontade. E podemos emitir através da nossa vontade, direcionando essas vibrações como formas de energias beneméritas àqueles ao qual nós desejamos que sejam auxiliados. Então, Evangelho no Lar não é só lembrar de Jesus, mas trabalhar com Jesus em benefício daqueles que nos procurem, sejam encarnados ou desencarnados. E Evangelho no Lar, quando feito de forma disciplinada por aqueles que convivem naquele ambiente, serão chamados pelos espíritos fraternos a serem partífices no trabalho de desobsessão de espíritos que serão cativados em sintonia a se localizarem dentro da nossa casa. Olha, aí a gente pode perguntar, meu Deus, mas então nós vamos chamar obsessores para dentro de casa? Não é bem assim que acontece, porque se estamos em sintonia superior, esses espíritos serão convidados a receber os fluidos que os tranquilizem através das nossas preces, através das nossas palavras consoladoras, na leitura edificante, através dos pensamentos
de esperança, em sintonia com aqueles que no plano maior estão esperando de nós apenas a boa vontade. Lembremos então do livro para que nós possamos dar sequência, porque existe a parte escrita em que podemos provar que Evangelho no Lar também é uma reunião de desobsessão. Não podemos esquecer nunca que dentro do Evangelho do Lar jamais nós podemos dar ação aos espíritos obsessores para comunicação psicofônica. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque mesmo com as melhores intenções que nós tenhamos, pode ser que dentro de casa não tenhamos a habilidade de trabalhar com determinado obsessor. É o que nós veremos no livro, então, Desobsessão, psicografado por Chico e por Valdo Vieira, nas palavras do Espírito André Luiz. Ele diz assim: culto do Evangelho do Lar. Precisa-se compreender a necessidade do culto do Evangelho do Lar. Pelo menos semanalmente é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno dos estudos da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Além dos companheiros desencarnados que estacionam no lar ou nas adjacências dele, há outros irmãos já desenfaixados da veste física, principalmente os que remanescem das tarefas de enfermagem espiritual no grupo, que recolhem amparo e ensinamento, consolação e alívio da conversação espírita e da prece em casa. Então vejamos que também nós podemos ser centelhas de luz no Evangelho, enquanto em época de pandemia não pudermos estar fazendo, como nos foi orientado diante da codificação, o amparo aos necessitados espirituais dentro de sessão de desobsessão. Nós faremos isso em forma de prece, habilitando os fluidos beneméritos que nós dispomos quando fazemos isso com fé sincera, vontade edificante e moral, principalmente a nossa moral, acertando os nossos caminhos para o bem. Então, isto cria enriquecedor, né? A forma enriquecedora do amor que vai auxiliar espíritos sofredores. Tá? Isto é no capítulo 70 do livro Desobsessão, que fala sobre os reais objetivos do Evangelho no Lar. Vejamos no capítulo 5, quando ele fala na superação de impedimentos. Evangelho no Lar pode estar chovendo, pode estar frio, cada um da equipe não vai se prender aos problemas, aos obstáculos das intempéries da natureza. Tem que fazer o possível para estar presente, exercitar esta força de vontade que é tão necessária em nós para que possamos disciplinar a nossa vontade e a nossa conduta, né? No capítulo 6, quando fala de superação de impedimentos, ele vai dizer assim, os mais frequentes, né? A visita que aparece em casa. A gente compreende que o constrangimento a gente pode ter, né, com esses companheiros, porque muitas vezes eles podem vir à nossa casa em busca de palavra amiga, em busca de um conselho, em busca de uma atenção que está sendo reclamada naquele momento. Às vezes a gente esperava por muito tempo que alguém se achegasse a nós e de repente vai chegar exatamente no momento do Evangelho no Lar. Se é um ambiente que nos traz equilíbrio e paz, convidemos essas criaturas para que participem da nossa prece. Ah, mas eles são de religião diferente. Não importa. Podemos, naquele momento, elevar os nossos pensamentos, falando de forma geral sobre a necessidade de estarmos na oração e na vigília de nossos pensamentos como forma de amparo espiritual, que isso todas as religiões nos pedem. Tá? A gente pode fazer isso de uma forma tão delicada, de forma humilde, de forma franca, sem que a gente possa constranger as pessoas que venham até nós. Isto é uma necessidade vibratória
que nos faz exercitar principalmente a disciplina de horário. Né? Nessa superação, nós vamos ver que muitas vezes pode haver até um problema de perturbação espiritual para que a gente não possa realizar no momento certo, ou então a gente desista, porque como nós somos pessoas com sintomas de dificuldades morais, é muito fácil nos tirar do sério, né? Então, no item 7, ele vai dizer assim, de repente a gente está procurando uma chave e ela some. De repente uma criança cai, começa a chorar, a espernear e não para de chorar e não nos deixa nos acomodar para a prece, né? Chega um recado de improviso, fora aqueles em que nos trazem a responsabilidade do trabalho, que muitas vezes nos é chamado, né, um trabalho de emergência, então que esse nós devemos cumprir primeiro materialmente, os outros fazem o evangelho e nós saímos para o trabalho. É isso que André Luiz nos fala, porque a nossa encarnação é a prioridade do trabalho disciplinado. Então, se não pudermos participar do evangelho, nós podemos sair dali e no percurso para chegar até o trabalho, podemos estar fazendo a prece, né? Até chegar lá. Também estamos auxiliando. E existem aqueles impedimentos também, como ele diz no item 8, né? no capítulo 8, de uma viagem, né? A gente tem que sair, ou então alguém sofre um mal súbito dentro de casa, que impede o comparecimento da reunião. Porque às vezes, evangelho no lar, nós temos costume na nossa família de trazer os nossos filhos, ou então fazer o evangelho em conjunto, até por Skype, né? Em que hoje, como é muito comum a gente ver na live, né? As pessoas se reencontrando e conversando ao vivo, já que não podemos estar presentes fisicamente, nós podemos fazer isso fazendo evangelho no lar. Então, se por acaso não podemos participar da live, não podemos participar do evangelho na reunião que fazemos com família ou com amigos, que nós avisemos com antecedência para que a pessoa que é responsável para a reunião possa preparar, a fim de que, se a pessoa já era responsável para fazer a leitura aquela noite, ou se ele iria fazer a prece, que possa ser substituído em tempo, não é? Isso a gente não faz numa reunião mediúnica? Isso não faz numa sessão? Isso não faz num grupo de estudo quando a gente vai na casa espírita? Ou qualquer instituição religiosa, ou qualquer empresa de trabalho? Quando nós não podemos estar presentes, nós não avisamos com antecedência para que não seja pego de sopetão, né? E a pessoa que é responsável pelo desenvolvimento do trabalho não fique em condição de não poder resolver de imediato uma situação que pode perfeitamente ser sanada com antecedência. No capítulo 12, ele fala sobre a conversação. Eu sei que brincadeiras, eu sei que nós somos falíveis, que nós temos brincadeiras às vezes com palavras inadequadas, não é? Algumas situações em que a gente não consegue medir a extensão, né, dos nossos pensamentos, e às vezes as palavras em nossa boca saem de forma que possa atingir de maneira ruim alguém, né? A maledicência, o melindre, a raiva, enfim, que todos nós somos passíveis desses erros e que nós precisamos urgentemente nos educar. Então ele pede, nesse momento, evitemos esse tipo de conversação, para que espíritos benfeitores não estejam à mercê da nossa inconsequência moral. Eles não são sujeitos a esse tipo de inadequação de postura, não é? Eles não são obrigados a ouvir coisas inadequadas que nós ainda não conseguimos educar. Então ele diz assim, evite-se, né, as anedotas jocosas, as considerações injuriosas de quem quer que seja. Esqueça-se críticas,
comentários escandalosos, queixas, azedumes, apontamentos irônicos, porque toda referência verbal é fator de indução. Se nós estamos tentando nos disciplinar e de repente nós apresentamos alguma melhora moral, de tal maneira que os espíritos talvez confiem na nossa boa vontade e nos tragam espíritos para ficarem presentes à nossa reunião, a fim de receberem as bênçãos da prece quando nós fazemos, todos juntos, e que esses eflúvios possam equilibrar, né, esses espíritos, e se de repente a gente abaixa a nossa guarda moral e começa a falar bobagem. Esses espíritos ouvindo o que nós estamos falando. De repente eles podem dizer assim com qualquer pessoa encarnada, o que eu estou fazendo aqui? Por que vocês me trouxeram aqui? Para ver a mesma coisa que eu faço? Então, olha a responsabilidade que nós temos. Evangelho no lar, a mesma, talvez até muito maior a responsabilidade mediúnica do que na sessão em si, porque na sessão nós já temos como costume, como regra, entrar em silêncio, procurar falar no ambiente baixinho, procurar fazer a prece, ficar em silêncio, vibrando no bem dos outros. A leitura edificante nos controla. E dentro do lar é mais fácil a gente se desequilibrar. Então, a educação emocional está sendo muito maior nesses momentos de pandemia do que quando nós estávamos frequentando docilmente, regularmente, as reuniões nas instituições religiosas. Tá? Pontualidade, por quê? Porque os espíritos nos aguardam. Ninguém gosta de ficar esperando aleatoriamente a boa vontade do outro quando é marcado um horário e essa pessoa não cumpre. Então, ele refaz, ele reforça. Pontualidade é dever. Na desobsessão, principalmente, assume caráter solene. Porque se nós estamos tentando vibrar em benefício dos espíritos sofredores, é imprescindível que nós marquemos com eles, principalmente, a regularidade, para que eles possam confiar em nós, né? A gente não deve falhar aleatoriamente no nosso serviço. A gente não pode esquecer que todo fracasso, na maioria das vezes, é produto infeliz dos retardatários e dos ausentes. A hora de início das tarefas precisa mostrar-se austera, entendendo-se que o instante do encerramento é variável na pauta das circunstâncias. Olha que interessante que ele fala, começar sempre no mesmo horário. Terminar pode ser que se estenda um pouquinho devido ao atendimento fraterno de alguém, não é? Como nós não vamos atender os espíritos, cedendo às faculdades mediúnicas, nós o faremos pela mediunidade anímica, né? Pela mediunidade do nosso esforço de interligação com o plano espiritual, através do pensamento, através da palavra, através do sentimento, através da prece, e não na psicofonia, na psicografia, seja o que for. Tá? Porque essas respostas nós já estamos insistentemente falando com relação aos imprevistos que podem incorrer pela falta de preparo do médium em agir em ambientes que não estejam preparados pela espiritualidade, não é? Se aquele que está participando não se sentir bem no momento, se geralmente, às vezes pode acontecer dentro de casa, de nós termos médiuns de incorporação, né? De médiuns de psicofonia. E se no momento do evangelho ocorrer a sensação da psicofonia, é da educação do médium que não faça isso incorrer. Ele não pode estar comunicando-se com os espíritos e trabalhando no plano de lá e no plano de cá o tempo todo a qualquer hora, porque responsabilidade a gente tem que ter e trabalho da nossa educação enquanto encarnado em primeiro lugar. Se o espírito está necessitado e porque nós temos a faculdade da psicofonia, é insuflado a atenção para uma ligação, a espiritualidade está ali presente e
esperará de nós a educação mediúnica. Eles não vão impedir que o espírito comunique com o médium. Isso é educação nossa, não é deles. Porque eu já ouvi gente dizendo, falando assim, não, nós estamos protegidos, a espiritualidade não vai deixar acontecer. Não é bem assim que acontece, não. Cada um tem que fazer a sua parte. Principalmente o médium. O médium não pode ter incorporação em qualquer lugar, em qualquer situação. Porque isso torna-se processo obsessivo. Porque se for um espírito desequilibrado, ele vai criar uma habilidade, uma simbiose fluídica com o médium, que a hora que ele não quiser que aconteça, vai acontecer. Aí ele não consegue segurar. É a mesma coisa que a gente aprender alguma coisa, uma habilidade qualquer, e achar que aquela habilidade não vai exigir da gente a inteligência. Né? A gente vai fazer isso mecanicamente. Mediunidade não é mecânica. A mediunidade acontece principalmente para a nossa educação espiritual e vai exigir de nós vontade e determinação para saber quando, onde e com quem vai ocorrer uma faculdade mediúnica. Isso é importante que nós tenhamos em nossa mente e em nosso coração, que nós acreditemos nisso, porque senão vira essa balbúrdia de espiritualismo que nós estamos vendo hoje em dia, em que as pessoas estão falando, fulano de tal deu uma psicografia falando do futuro, do passado, falando de coisas que vão acontecer na Terra, como se isso fosse um oráculo em que as pessoas fossem regidas pela espiritualidade. E quem somos nós, então, se nós somos joguetes da vontade dos espíritos? Nós também não somos imortais? Nós também não vamos desencarnar? Então temos que ter responsabilidade sobre aquilo que fazemos. Visita pessoas doentes, né? Podemos fazer? Claro que podemos. Isso quando a pessoa está impossibilitada de andar, ela não tenha uma doença que seja contagiosa, ela possa estar como amigos, né? A gente fazendo o evangelho no lar na casa de um amigo. Então, se a pessoa está doente, podemos mudar o local? Claro que podemos. Fazemos a prece, pedimos licença aos espíritos amigos para redirecionar o local, eles estão nos ouvindo. E nessa audição, eles nos acompanham até o local onde aquele companheiro que está enfermo possa receber as bênçãos de nossa amizade, de nosso carinho, porque as bênçãos de Jesus nós recebemos em qualquer lugar, com o encarnado ou sem encarnado. Todos nós temos as bênçãos de Deus, né? O culto da assistência, né? Ele diz assim, assistência aos necessitados. Tem gente que acha que indo na reunião de desobsessão não precisa fazer mais nada porque ele já está auxiliando as pessoas. Não, nós precisamos também aprender a compartilhar o que nós temos de material. Então, o auxílio amigo da palavra consoladora, junto com o auxílio material de um prato de comida, de um agasalho, né? De uma substância qualquer que a pessoa necessite materialmente, é sempre vínculo de estímulo ao bem, tanto para nós como aqueles que recebem, porque eles nos devolvem em sentimentos de gratidão, que nos enchem de fluidos beneméritos e nos trazem o bem dispor, né? A disposição de saúde, de vontade, para que não caiamos em desequilíbrio na depressão, né? Na melancolia, que tantos estão passando hoje em dia porque não podem sair de casa. Se não podem sair de casa, procurem alguma coisa que possam fazer em benefício de alguém sem sair de casa. Porque nós temos hoje uma tecnologia que não tínhamos anteriormente. Possamos ter em nossas mentes a responsabilidade de que nós podemos fazer o bem em qualquer lugar, em qualquer circunstância, de qualquer maneira. É só a gente desejar. Se a pessoa é muda, ela não pode ajudar ninguém? Claro que pode, ela pode em pensamento. Se a pessoa é cega, ela não pode auxiliar alguém? Claro que pode, ouvindo pessoas que estão em sofrimento. Se a pessoa não tem os braços, ela não pode auxiliar? Claro que pode. Ela pode andar até a pessoa que está doente e não pode se locomover. Se essa pessoa não tem pernas, ela pode auxiliar? Claro que pode. Ela pode trazer o seu estímulo de vida
àqueles que estão desalentados no sofrimento. Quantas coisas nós podemos fazer, né? Essa assistência é importante, estimula a paciência, estimula a caridade, estimula a nossa fortaleza nas provações que todos nós deveremos passar nos momentos mais difíceis, né? Um auxílio de medicamento, quantas pessoas estão precisando hoje em dia, né? Que a gente possa compartilhar tudo isso. Se não podemos dar o dinheiro, que nós possamos dar a nossa boa vontade. Tudo isso é importante. E formação de equipes. Nós já vimos, às vezes, companheiros que formam uma equipe muito grande de auxílio numa determinada região. Vamos lembrar de Jesus, que Jesus nos ensinou que podemos auxiliar, sim, sendo pontos de luz em qualquer momento. Quando estamos em muitos, lembremos que podemos nos subdividir, fazendo subgrupos de auxílio ao bem, em qualquer lugar que a gente deseje. Este livro é muito interessante que possamos usar não só como leitura edificante, mas como incorporação em nossa conduta. Para finalizar, nós faremos a prece de gratidão a Deus, lembrando sempre que Deus, acima de tudo, sabe o que realmente precisamos e nos dará as provas necessárias para que nos impulsione ao aprimoramento espiritual num mundo de renovação, que possamos ser melhores sempre a cada dia. Como na prece de Caritas, que é uma prece linda, né? Nós lembramos das palavras que nós devemos pedir, a força de Deus para nos ajudar no nosso progresso, para que possamos estar com Deus, para que possamos ter a caridade, mas a sua pureza de sentimento, na humildade que nos traz a sintonia do exemplo, da benevolência, que nos dá razão, que nos dá fé, que nos dá simplicidade da vida e que fará sempre das nossas almas o espelho onde se há de refletir a divina imagem de nosso Senhor, Pai de todas as coisas, e de Jesus, nosso amigo e irmão de todos os momentos. Que assim seja. Uma boa noite a todos.